Daqui a pouquinho, continue com a gente. Estamos de volta com o cenário econômico agora para falar sobre a agência Vai Voando. Eu estou aqui com o Luiz Andreasa, que é diretor da agência, né? Bom, a ideia da agência, que está aí desde 2009, é vender passagens aéreas a preços mais acessíveis. Luiz, obrigada por sua presença aqui. Um negócio que existe desde 2009, né? Explica para ele explica para a gente como é que ele funciona na prática. Tá legal. Na verdade, é um sistema de compra através de um carnê pré-pago, né? Onde o cliente ele programa a viagem. Então, imagina que daqui 10 meses ele vai viajar, o sistema calcula que ele pode, então, parcelar em até 10 vezes. Ele sai com esses boletos para fazer seus pagamentos mensais, não tem análise de crédito, não consulta SPC, Serasa, não precisa comprovar renda e não precisa ter conta em banco. Então, é um sistema que ele é inclusivo, qualquer pessoa pode comprar sem maiores dificuldades e viaja sem dívida. Pois é, a pessoa compra antes de viajar e aí a pessoa consegue se programar a ponto de conseguir pagar essa viagem, às vezes, com 10 vezes de antecedência? Consegue, chega até 12, na verdade. 12? Depende muito da capacidade da pessoa de se programar. Então tem um perfil específico aí nessas viagens? Geralmente são as pessoas que vão visitar as suas famílias, né? E tem por hábito fazer isso, geralmente uma vez ou duas até por ano. Então, por conta dessa necessidade, faziam isso de ônibus até alguns anos atrás, que era a opção que tinha. E agora elas conseguem se programar, esse preço ele fica estabelecido desde o momento da compra, o assento está garantido na aeronave, tem localizador e tudo. E a pessoa faz uma viagem que antes fazia em 2 dias dentro de um ônibus e passa a fazer em 2, 3 horas. Esse público ele reside, na sua maioria, nas comunidades, né, nas favelas, enfim, nos bairros periféricos, né, dos grandes centros. São migrantes, na sua maioria, então eles têm esse laço familiar, essa necessidade de viajar para ver os familiares ou a terrinha. Né? Exatamente. E você disse que são várias agências. Quantas agências no país e em quantas capitais? Só nas capitais? Onde está esse público? Hoje a gente está representado nos 27 estados. A gente, obviamente, tem mais presença na região sudeste, que tem bastante migrante, né, e comunidades. Também no norte é uma região que a gente cresceu bastante. E a gente tem em média aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus também, que é uma praça bem importante para nós, em torno de 80 a 100 pontos de venda em cada uma dessas cidades. Bastante coisa. E o resto está distribuído aí pelo Brasil. E como é que as pessoas localizam, identificam essas agências? Como é que é o acesso a elas? É sempre físico? Sim, é sempre físico, né? Até porque para esse público o que importa é a relação humana ali, a pessoa está representando, né? Embora a empresa, a marca Vai Voando seja conhecida já nesses lugares, a gente está falando de uma relação que conta muito ali do revendedor, que ele é o fiador da marca naquele território. Sim. Então ele compra por causa do Joãozinho, da Maria e não talvez necessariamente pela Vai Voando. Então essa loja ela acaba sendo muitas vezes a garagem da casa da pessoa, às vezes um cômodo numa sala ou um comércio onde ela já até tenha um comércio primário, que ela viva seja uma bomboniere, seja uma papelaria e depois começa a ter uma agência de viagem. Em muitos casos depois acaba virando uma agência de viagem por completo. E como é que vocês fazem para conseguir esses voos? São preços bastante acessíveis, né? Comparáveis a viagens de ônibus, por exemplo. Essa antecedência também garante isso e, para ficar claro, vocês compram de companhias aéreas, né? Vocês são uma agência. Sim. Nós pertencemos hoje a um grupo que é um dos grupos mais importantes do turismo, que é o Grupo Flytour, onde tem as relações com as companhias aéreas, então isso é tudo feito de forma segura, enfim, todas as companhias têm esse envolvimento e a consciência desse mercado, tem isso como um foco também. Nós somos talvez o meio de distribuição, o canal estratégico para alcançar esse público. E nós temos condições comerciais com eles que permitem a gente chegar com essa condição de competir com a passagem rodoviária, fazendo não ter qualquer elemento racional ali que pudesse ser objeção no momento da compra. Agora, você disse que vocês começaram em 2009, né? O país era outro naquele momento, a gente tinha um crescimento econômico bom. Exato. A gente tinha, inclusive, a emergência das chamadas classe C e D, né? Que passaram a frequentar os aeroportos. De lá para cá, como é que tem sido esse setor de vocês, o ramo de vocês? Como é que tem sido, como é que vocês têm conseguido se manter com essa nova realidade? Legal. A gente veio, os últimos anos, eles foram todos eles de grandes crescimentos. A gente teve crescimentos médio de 30% ao ano. Até mesmo ano passado foi 29% de crescimento. Crescimento alto. Crescimento bem alto. Esse ano foi um ano que a gente começou muito bem, o primeiro trimestre ele foi excelente, né? E a gente estava com 44% de crescimento no primeiro trimestre.
Depois a gente passou algumas dificuldades por conta da greve dos caminhoneiros, Copa do Mundo, depois eleições. Tudo isso influenciou muito a questão da confiança do consumidor. Então a gente, exatamente, isso acabou diminuindo um pouco a demanda, mas a gente também já esperava um pouco por esse cenário, exceto, óbvio, a greve dos caminhoneiros. Então a gente já trabalhou com um planejamento, uma estratégia onde a gente focou esse ano em buscar eficiência operacional. Então a gente buscou melhorar um pouco o modelo que a gente já tinha, que já era eficiente, buscar melhorar ele ainda mais, para ter crescimentos melhores a partir agora de 2019, que a gente entende que vão ser anos assim, promissores. A previsão é boa, então, para o ano que vem? Previsão é excelente. E esse ano a gente ainda vai crescer, não como a gente estava acostumado a crescer, mas alguma coisa aí em torno de 5%, pelo menos a gente deve fechar o ano com crescimento. Bom, você mencionou a greve dos caminhoneiros e outros fatores, né, que todo mundo enfrentou na economia. A impressão que dá é que esse negócio tem uma demanda inelástica, diríamos assim, né, aquela menos variável, porque as pessoas vão visitar os seus parentes, né? Sim. O que aconteceu então foi uma migração, uma volta para o ônibus ou não? Não chega a ser uma migração. As pessoas deixaram de fazer essas viagens. O que a gente percebe, assim, existe um retardo, né? As pessoas se conseguiram manter, esperar o momento passar, sentir o rumo e passar a fazer isso a partir de então. Então, passou a eleição agora, já melhorou muito. O mês de novembro a gente teve um novo recorde de vendas. Então, assim, para um ano que vinha muito difícil, a gente estabeleceu um novo recorde de vendas agora em novembro. Estamos começando um dezembro muito bom. Então, estava reprimida essa demanda. Essa demanda. Exato. Agora, a gente estava falando aqui, saíram dados hoje do IBGE, a gente também já falou aqui ontem, informalidade cresceu e continua crescendo muito no país, e você está lidando justamente com esse público, né, de pessoas que não têm lá uma conta no banco, que às vezes tem o nome sujo. É um nicho e que cresce, né? Exato. A economia informal cresce cada vez mais. A gente deu ontem aqui no cenário econômico, equivale a uma África do Sul, um PIB de Israel. Exatamente. E você encontrou segurança para atuar nesse nicho, né? Sim. O que você diria sobre esse mercado, que ele existe, né, é real, tem um ganho imenso e muitas vezes os bancos, principalmente as grandes instituições financeiras, preferem não apostar, né? Não apostar. É um público que, na maioria das vezes, ele é fiel a quem abre portas para eles, porque eles estão acostumados a não ter essas portas abertas. Então, isso já é um primeiro ponto que geralmente nos dá a credibilidade e gera essa empatia em que a pessoa se mantém ali fiel, pagando. E o modelo, por ser pré-pago, ele também colabora para isso, porque Sim. o fato de você não terminar de pagar, você também não tem direito à sua viagem, você vai receber um valor que não é o que você pagou, né? Porque tem uma penalidade prevista pelos custos administrativos. São os mecanismos, né, que vocês encontraram. Então, são formas que colaboram para que a gente tenha uma saúde financeira muito boa, em nível de inadimplência muito abaixo do que é o mercado tradicional. Então, o que a gente percebe também, assim, a linha do tempo vai mostrando para as pessoas que esse modelo é viável. Então, antes apostava no cartão de crédito ou outras formas, se endividando, e de repente ela percebe que tem uma alternativa que ela fica menos sufocada, ela vai viajar e já não tem mais dívida, né? Que esse é um alívio. Exato. O ruim é você voltar de uma viagem com dívida para pagar. E fugindo do cartão de crédito, escapa também de juros altíssimos, né? Exatamente. Já sai da viagem com os presentes e com a conta em dia. Exatamente. Rapidamente, você conseguiria me dizer geração de emprego? Quanto que vocês conseguiram gerar aí? Olha, hoje a gente tem dos 530 pontos de venda que vendem, vai voando pelo Brasil, uma média aí de 3 pessoas por ponto de venda, né? Então, a gente está aí falando de indiretamente, sei lá, 1.500 a 2.000 pessoas, exatamente. Luiz, muito obrigada por sua presença aqui. Eu que agradeço. Antes de encerrar, eu faço um convite a vocês. Hoje tem conversa com Rosiane Kennedy especial, 8h30 da noite, um balanço, uma entrevista com o presidente Michel Temer a respeito desses pouco mais de 2 anos de governo. Fique com a gente. Amanhã a gente volta a se encontrar às 7 da noite. Até lá!